Hoje veremos nesse vídeo as 10 coisas mais assustadoras que os corpos podem fazer após a morte. Então antes de começar, dê seu like e inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos, então vamos lá. Logo após a morte podem parecer coisas estranhas. Durante esse tempo, o corpo passa por várias mudanças. Embora algumas dessas mudanças, como enrijecimento e mudança de cor, as coisas que os cadáveres podem fazer são chocantes e um pouco assustadoras. Desde o parto até a consciência de que está morto, as mudanças que ocorrem no corpo após a morte parecem quase irrealistas demais para serem verdade. A lista a seguir não é para os fracos de coração ou estômago. Número 10. Mover-se. Os cadáveres podem fazer coisas como contorcer-se, mover-se e até contrair os músculos. Isso ocorre porque os músculos do corpo ainda estão recebendo sinais nervosos para se contrair ou mesmo relaxar, fazendo com que pareça que o cadáver está se movendo apesar de estar morto. Uma vez que o trifosfato de adenosina, ATP, é esgotado, o corpo fará seus movimentos finais que podem ser vistos como mãos movendo-se, dedos remexendo e músculos contraindo. Outro fator em movimentos estranhos é como a pessoa morreu. Se houver excesso de cálcio, mudança de temperatura ou, em alguns casos, morte violenta ou até eletrocução, o corpo pode demonstrar tais movimentos. Número 9. Dar à luz. Infelizmente, a morte não tem bússola moral, e qualquer pessoa, mesmo as grávidas, pode ser vítima de seu abraço. Dar à luz em vida é uma bela experiência, dar à luz após a morte é o oposto, especialmente para aqueles que lidam com o cadáver. Esses nascimentos são chamados de nascimentos em caixão, pois acontecem dentro de caixões. Basicamente, a pressão dos gases que se acumulam no cadáver empurra o feto para fora. Embora a maioria desses casos de nascimento em caixão tenha ocorrido em épocas sem os benefícios da medicina moderna, eles ainda acontecem até hoje. Em janeiro de 2018, uma mulher na África do Sul, que morreu repentinamente 10 dias antes, chocou as pessoas na casa funerária ao ver que ela havia dado à luz dentro de seu caixão. A mulher estava grávida de 9 meses na época de sua morte, e todos os preparativos para seu funeral foram feitos quando a equipe fez a descoberta de arrepiar que seu corpo havia expelido o feto após a morte. Número 8. Defecar. Durante o processo de morte, o corpo passa por várias mudanças. Um deles é o relaxamento de todos os músculos, incluindo aqueles que controlam certas funções corporais, como a eliminação de urina e fezes. A eliminação pós-morte ocorre devido ao relaxamento dos músculos esfincterianos do corpo. À medida que o cérebro morre, ele não envia mais sinais para manter esses músculos contraídos, e o conteúdo que fica no intestino e na bexiga acaba sendo liberado. Essas funções corporais nem sempre acontecem após a morte, depende de como você morre e de quanta comida e líquido há em sua bexiga e intestinos antes da morte. No caso de quem está doente, pode não haver tanta comida em seu organismo devido à falta de apetite que pode acompanhar a doença. No entanto, em casos de morte súbita, os corpos são mais propensos a liberar tudo que foi deixado em seu sistema. Número 7. Fazer barulhos. Embora não seja provável que os cadáveres gritem ou berrem, é provável que façam ruídos como gemidos, baixos assobios e grunhidos. Esses corpos não estão fazendo esse barulho voluntariamente, é claro. Quando os cadáveres são movidos após a morte, o ar que ainda resta dentro da traqueia escapa e faz vibrar as cordas vocais, fazendo ruídos semelhantes a grunhidos e gemidos. Esses sons estimularam as histórias de terror de cadáveres fazendo barulho, embora a realidade seja menos assustadora. Os sons muitas vezes podem acontecer quando os legistas ou agentes funerários estão preparando ou virando o corpo. O ar escapará, causando o que parece ser semelhante a sons humanos, mas é apenas o resultado simples do resto do conteúdo dos pulmões saindo. Número 6. Ilusões de crescimento. Mesmo que alguém tenha sido declarado morto, pode levar algum tempo para que o corpo pare de funcionar totalmente. Assim que o cérebro é desligado, o corpo segue, mas alguns afirmam que, embora o corpo não esteja mais vivo, o cabelo e as unhas continuam a crescer. Por mais horrível que pareça, a verdade é que o cabelo e as unhas só parecem ter crescido. Quando um corpo morre, ele não tem mais oxigênio, impossibilitando a produção de glicose, que estimula o crescimento das unhas e cabelos. O que realmente ocorre é que a pele ao redor das unhas e dos cabelos começa a retrair devido à desidratação, fazendo com que pareça que as unhas e os cabelos estão mais compridos, quando na verdade estão iguais a antes da morte.
Isso também se aplica a homens com barba por fazer e pelos no peito. Conforme a pele encolhe, o cabelo fica mais proeminente, fazendo com que pareça que o corpo desenvolveu mais restolho após a morte. Arrepios após a morte devido às contrações dos músculos da pele também podem afetar a aparência do cabelo. Em algumas circunstâncias, isso fará com que o cabelo fique mais comprido, mas assim que as contrações terminarem, o cabelo voltará ao seu estado normal. Número 5. Sentir dor possivelmente. Para quem opta por doar seus órgãos, os momentos após a morte são cruciais. Durante esse tempo, o suporte de vida deve ser iniciado para que os órgãos permaneçam vivos e o coração continue batendo, mesmo que a pessoa tenha sido declarada em morte cerebral. Nenhum órgão pode ser retirado de um corpo até que esse estado de morte cerebral seja informado. No entanto, mesmo que o doador tenha morte cerebral, os cientistas começaram a temer que o corpo ainda possa sentir dor após a morte. Foram observados corpos falecidos recentemente demonstrando várias reações quando são abertos para retirar os órgãos. Em alguns casos, constatou-se que quando os corpos estão sob a faca, apesar de declarados mortos, ocorre elevação da pressão arterial, contração e movimentação. Pesquisas descobriram que o cérebro pode permanecer vivo até 10 minutos depois de ser declarado morto, o que significa que qualquer sinal de dor enviado pelo cérebro ainda pode estar alcançando o resto do corpo. Embora isso tenha sido motivo de preocupação, a maioria dos pesquisadores e cientistas acredita que é apenas uma reação involuntária do corpo, já que os outros órgãos ainda estão funcionando, ao invés de uma reação causada por dor. Ainda assim, devido à dúvida, muitos doadores de órgãos recebem anestesia apenas no caso de existir dor por algum tempo após a morte. Número 4. Explodir. A combustão humana espontânea tem sido uma explicação para muitas dessas histórias, mas a realidade é um pouco diferente. Quando um corpo morre, sua temperatura geralmente cai. Em alguns casos, a temperatura realmente aumenta, o que é conhecido como hipertermia pós-morte. Esse aumento contínuo na temperatura pode ser causado por várias coisas, desde drogas a traumas e até mesmo sinais no cérebro antes da morte. O corpo pode continuar a ficar mais quente, mas a probabilidade de combustão real é baixa, pois a temperatura começará a cair novamente à medida que o cadáver entra nos estágios regulares de decomposição. Ainda assim, houve casos de corpos explodindo, embora a combustão humana espontânea não seja a responsável. O que acontece é que, à medida que um corpo começa a se decompor após a morte, os gases de seu interior, os mesmos que podem causar gemidos e gemidos, precisam escapar. O acúmulo contínuo de gases pode levar a uma explosão de restos mortais. Isso raramente acontece. Em janeiro de 2013, no entanto, um cadáver explodiu em um mausoléu em Melbourne. Aqueles que visitaram o mausoléu testemunharam o evento e o cheiro. A experiência foi suficiente para traumatizar as testemunhas e garantir que melhores precauções fossem tomadas para evitar outro incidente. Número 3. Parecer excitado. Responder a certos estímulos em vida é natural, e algo que ocorre mesmo nos momentos mais inoportunos. Embora possa ser constrangedor se o momento não for o certo, não é nada tão assustador quanto um homem morto tendo uma ereção. Quando o coração para de bater, todo o sangue que antes circulava começa a escorrer e se acumular na parte mais baixa do corpo disponível. Em alguns casos, dependendo de como o homem morreu, como aqueles que sofreram uma lesão na coluna ou passaram de barriga para baixo, isso pode ser na região genital. O acúmulo contínuo de sangue é natural, assim como a reação que causa no pênis do homem morto, conhecida como priapismo. Embora isso seja incomum, também pode acontecer com mulheres. Quando uma mulher morre de forma semelhante, seus lábios podem ficar aumentados e seu clitóris pode inchar. Número 2. Ter orgasmo. Embora isso soe como necrofilia, felizmente não é. Em cadáveres que não têm mais oxigênio bombeando através deles, é improvável que isso aconteça, mas para aqueles que estão clinicamente mortos, mas sendo usados os cadáveres com coração batendo ou como doadores de órgãos, existe a possibilidade de o corpo ter um orgasmo. Isso não é feito de propósito. Os médicos que trabalham com esses corpos às vezes precisam acionar eletricamente partes da coluna vertebral. Em alguns casos, quando a raiz do nervo sacral na base da coluna é estimulada, isso causa uma reação reflexiva do sistema nervoso autônomo. Novamente, isso só funciona devido ao fato de que os corpos ainda estão recebendo oxigênio, apesar de estarem clinicamente mortos.
Quando os médicos acionam essa parte da coluna, o reflexo que isso causa no sistema pode resultar em orgasmo. No entanto, como o corpo está clinicamente morto, não há prazer ou prazer real advindo dessa experiência. O cérebro não está mais enviando sinais, e embora o corpo possa reagir, o faz por puro reflexo. Número 1. Experiência de quase morte. Existem inúmeras histórias de pessoas que voltaram de experiências de quase morte, e deram sua interpretação de como acreditam ser a vida após a morte. Enquanto muitos se perguntam o que acontece depois que morremos, os cientistas podem ter pelo menos parte da resposta. Os cientistas descobriram que, após a morte, o cérebro pode reter alguma aparência de consciência. Isso significa que, depois que passou, eles podem realmente estar cientes de que estão mortos. Em um estudo com 2.060 sobreviventes de parada cardíaca que foram declarados legalmente mortos, o que significa que eles não tinham mais funções cerebrais identificáveis, cerca de 40% afirmaram que ainda estavam cientes de seus arredores e das conversas acontecendo ao seu redor. O período não parece durar muito, descobriram as pesquisas. Como a morte é um processo, o tempo entre o oxigênio deixar o sistema e o cérebro enviar seus últimos sinais pode abrir espaço para a consciência. Os cientistas acreditam que há um tempo médio de 10 a 20 segundos de consciência após a morte. Uma cabeça decepada, por exemplo, ainda produz ondas de EEG mesmo após a morte, embora uma parte desses segundos tenha levado os cientistas a acreditar que o cérebro entra em um estágio de inconsciência.